Então eu vou, por exemplo, aqui, agora que eu já fiz um upload de arquivo, eu vou, por exemplo, criar um whiteboard. Então, através deste whiteboard, eu posso escrever na tela, por exemplo. Ou então, eu posso, por exemplo, criar uma caixa de texto. Todo esse conteúdo, todos os usuários, todos os participantes dessa sessão de Live Meeting estão vendo. E eu posso aqui trocar. Eu posso ir para um conteúdo compartilhado, voltar para outro. Eu posso compartilhar mais de um PowerPoint, por exemplo. Eu posso também compartilhar o meu desktop todo, se eu quiser, ou apenas uma área. Eu vou compartilhar meu desktop todo aqui, por exemplo. Ou seja, eu quero mostrar todo o meu desktop, um erro que está acontecendo, uma mensagem que está dando, eu consigo aqui fazer um compartilhamento completo do meu desktop. Ou seja, todas as pessoas que estão participando dessa sessão de Live Meet verão o meu desktop. Quem atende são os participantes dessa sessão de Live Meeting, ou seja, quem está participando dessa sessão. Nesse momento, a gente só tem o Eduardo Godoy, mas poderia ter aqui uma série de pessoas. Como eu comentei anteriormente, nesse momento somente o apresentador pode compartilhar conteúdo e gerenciar esse conteúdo. Então, por exemplo, só eu que posso mover aqui, modificar os slides desse PowerPoint. Porém, eu posso promover o Eduardo Godoy a um apresentador. Então eu clico com o botão direito sobre o usuário dele, Promote to Presenter, ou se estiver em português, promover a apresentador. E a partir de agora, tanto eu quanto o Eduardo poderíamos gerenciar o conteúdo que já foi publicado, ou até mesmo publicar novos conteúdos. Eu posso também, a partir daqui dessa telinha Attends, fazer com que todos os usuários fiquem mudos. Isso é muito importante quando se tem muitas pessoas na sala de videoconferência, de audioconferência. Se somente uma pessoa está falando, se só o apresentador estiver falando, é interessante que todas as outras estejam com o telefone mudo, com o microfone mudo. Porém, os usuários acabam esquecendo de fazer essa configuração. E aí o próprio apresentador pode fazer com que todo mundo fique mudo, exceto ele mesmo. Isso faz com que evite ruído na apresentação e até mesmo microfonia e outros problemas que podem acontecer. Então é bem interessante, toda vez que o apresentador for falar, ele vir aqui, Attendance, Voz, e falar: todo mundo fica mudo, menos eu. Aqui em vídeo e áudio, vocês podem ver que por enquanto não tem áudio e vídeo aqui. Porém aqui é possível habilitar. Através desse, clicando no microfonezinho, eu estou habilitando o meu áudio. Clicando na câmera, eu estou habilitando o meu vídeo. Então a partir de agora, está todo mundo me assistindo e me ouvindo. Em Q&A são perguntas e respostas, ou seja, as pessoas que estão assistindo a essa apresentação, a essa sessão de Live Meeting, podem enviar perguntas ao administrador, ao apresentador, na verdade, e o apresentador responde essas perguntas. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, com que o Eduardo Godoy faça uma pergunta. Então aqui o Eduardo Godoy fez uma pergunta para o apresentador, que no caso sou eu, e aí eu posso responder essa pergunta, resposta. Eu posso responder apenas para o Eduardo Godoy, ou se for uma pergunta que seja de interesse de todo mundo, dá um responder a todos. Ou seja, todos os participantes dessa sessão de Live Meet vai poder ver a pergunta que o Eduardo Godoy fez e a resposta que o apresentador respondeu. Em Meeting, existem informações sobre a sala de Live Meeting. Eu posso, por exemplo, locar essa sessão de Live Meeting, ou seja, ninguém mais entra. Eu posso simplesmente sair dessa sessão de Live Meeting. Ou eu posso convidar uma pessoa que ainda não está participando dessa sessão de Live Meeting a participar. Então eu venho aqui em Invite, by e-mail, ele vai criar uma nova mensagem de e-mail com as informações da sessão de Live Meeting. Eu coloco aqui o usuário que eu vou convidar, o assunto qualquer, e envio. Então essa pessoa vai receber o convite para ingressar nessa sessão de Live Meeting. Está aqui o convite. Eu clicando Join the Meeting, eu vou ter acesso a essa sessão de Live Meeting.
Uma última possibilidade para o apresentador, e interessante também, é a possibilidade de gravar todo o conteúdo dessa apresentação. Então, de repente, eu quero gravar por histórico, ou de repente para publicar isso num site de SharePoint, na minha intranet, para que outras pessoas que no momento não puderam assistir a essa apresentação ao vivo, eu posso vir aqui, Record, e gravar todo o conteúdo dessa sessão de Live Meeting. Ou seja, tudo que os usuários estão aqui assistindo, as pessoas terão acesso. Tanto as apresentações, todo o conteúdo que eu compartilhei, o meu áudio, o meu vídeo, a apresentação completa vai ser salva num arquivo WMI, e aí você pode publicar esse conteúdo posteriormente. Então, basicamente, essas são as funcionalidades do Office Communicator e do Live Meeting. Apenas para complementar aqui, eu mostrei há pouco como criar essa sessão de Live Meeting on Demand, ou seja, eu cliquei aqui com o botão direito sobre o Eduardo Godoy e selecionei compartilhar informações usando o Live Meeting. Porém, como eu havia comentado, existe uma segunda forma, que é criar um agendamento, ou seja, eu vou mandar um convite para uma série de pessoas dizendo, olha, amanhã às 4 da tarde nós temos uma sessão de Live Meeting. Para isso, é necessário criar essa sessão de Live Meeting através do Outlook. Então a gente vai abrir aqui o Outlook e aqui nós teremos esse botão, agendar uma sessão de Live Meeting. Clicando aqui, ele vai me trazer todas as informações da sala de reunião automaticamente. Eu vou selecionar para quem que eu vou enviar esse convite, então, por exemplo, eu vou enviar para o Eduardo Godoy. Dizer que o assunto é teste de reunião, que vai acontecer amanhã às 16h30. Uma vez enviado esse convite, amanhã às 16h30 será me aberta essa tela e eu posso clicar aqui e ingressar na reunião. Então essas são as duas formas básicas de se criar uma sessão de Live Meeting, seja on demand ou seja através do cliente do Outlook. Só para finalizar, aqui a gente pode ver que o Eduardo Godoy está com status em conferência. Isso porque na máquina, na estação do Eduardo Godoy, ele está dentro de uma sessão de Live Meet. Então, como eu havia comentado, o Office Communicator ele é totalmente integrado ao Outlook. Se você tiver numa sessão de teleconferência, de audioconferência, ele já deixa o seu status de acordo com o que você está fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em entrar em contato conosco. Um abraço.